presença, Pai. Pai, eu estou aqui com os meus amigos. Eu estou aqui, Pai, proclamando o Evangelho. Porque esse Evangelho é o Evangelho do movimento e não me permite me calar diante dos problemas. Esses meus amigos têm muitos problemas, Pai. Tanto do ministério como os que vieram aqui. Eu tenho problemas, Senhor. Mas a Tua palavra me garante, Senhor, que o menino Jesus cresceu, nasceu de Maria, mas ele não é mais um menino. Ele é o meu Salvador. Aleluia. Pai, o Natal não é só distribuição de presentes ou de família, enfim. Para quem não tem família, é uma data triste até. Mas o Senhor Jesus morreu numa cruz. E a gente comemora não só o seu nascimento, mas principalmente a sua morte, que é a Páscoa. Pai, que o verdadeiro sentido dessa festividade seja manifesto na nossa vida. Jesus Cristo nasceu. O Evangelho de Jesus, Ele não morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou junto com Ele. E um dia, Pai, nós te veremos face a face. Senhor, me dê em memória aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Pai, trata com cada um de nós, Senhor. Com cada um de nós as dificuldades que nós temos, Pai. Seja de cunho financeiro, seja de familiar, seja de um processo na justiça que ainda não saiu. E nós permaneceremos fiéis a Ti, Pai. Muito mais do que o Senhor pode nos dar. Muito mais do que o Senhor pode nos dar é a Tua presença conosco. E a Tua presença, Pai, quando ela vem, a gente não consegue ficar calado. Ela é tão forte, ela é tão real, Senhor, que não nos permite calar. Pai, então eu peço que a manifestação do Espírito Santo de Deus, que quando Jesus morre, quando o Senhor morreu, o Senhor deixou conosco o Espírito Santo. E manifesta em nós, Senhor, esse Espírito Santo. Manifesta na vida desses meus amigos, Pai, o Espírito Santo. De uma vez por todas, Pai. Rompe com a nossa incredulidade, com a nossa tradição maldita, que tanto nos cegam, Pai. E que a incredulidade seja algo nulo na nossa vida. Que a tradição seja algo nulo, que a gente quebre ela. E que os nossos parentes olhem para nós, o que aconteceu com você? Eu tive um encontro real com Cristo. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. A igreja só existe para glorificar o Teu nome, Pai. Amém. E manifesta os Seus milagres em nós, através de nós e apesar de nós, Senhor. Que aqui seja marcado um lugar de milagres, de restauração. Amém. E principalmente de conversão. Em nome de É o que nós Jesus. pedimos de coração sincero, Pai. Se manifeste entre nós, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Vocês repararam que a gente está sem louvor hoje? O café chegou atrasado. Sem querer. Mas chegou o café. A gente já teve um momento de louvor aqui mesmo, sem a nossa banda. Não é? E eu trouxe uma palavra para vocês que eu escrevi de sábado para domingo. E eu já comentei que muitas vezes eu estou estudando a Bíblia e aí a palavra vem, e aí eu vou colocando os versículos. Quem já ouviu falar isso aqui? Quem? Só eu? Ah, 01 e 02 no nosso vídeo. Mas eu queria que você tentasse ouvir a mensagem que eu quero deixar para vocês, não com o seu ouvido, mas com o seu coração. Vamos combinar assim? E se você tiver concordância com o que eu vou falar aqui, você reage aí, fala amém, glória a Deus, aleluia. Você sabe o que é aleluia? Só por curiosidade? Sabe o que é aleluia? Alegria. Explosão de luz. Explosão de luz. Ô George, ô Anderson, não adianta, vai pegar só o som, não sai minha voz. Tem que ficar daquela posição. Não é? E a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que onde 2 ou 3 estão reunidos, Jesus estaria junto. Então Ele está junto conosco, amém? Amém. E esse jeito que a gente dispôs o banquinho aqui é bom porque a gente não precisa gritar muito. Está dando para me ouvir aí? E eu queria começar dizendo sobre quem foi Jesus. Vocês sabem quem que foi Jesus?
Jesus foi nascido de uma virgem. E sem eu combinar de novo, o Rafael fez a introdução. Jesus foi filho de um carpinteiro. Jesus é aquele que lavava os pés dos seus discípulos. Aquele que fazia o caminho mais longo por conta de uma mulher mal falada, que já tinha tido vários casamentos. Vocês conhecem a história da mulher samaritana. Jesus é aquele que se deixava tocar pela pessoa considerada mais impura pela sociedade da época. Vocês lembram a história da mulher do fluxo de sangue? Sim ou não? Ele era aquele que pregava fora dos templos. Ele pregava nas sinagogas também, mas ele gostava mais de andar no meio do povo. E ele pregava a palavra no meio do povo. Jesus era aquele que deixava de lado todas as vezes que queriam tornar ele alguém importante. Ele refutava de forma veemente as liturgias da época. Jesus era aquele que não aceitava o comércio com a fé alheia. Vocês lembram aquela passagem que ele fez um chicote calmamente e bateu em todo mundo na porta do templo? E principalmente, Jesus é aquele que se entregou por nós pecadores. E aí essa lista que eu fiz aqui, a gente podia ficar 10 páginas falando dos atributos de Jesus, das qualidades dele. É porque tem nexo, tem sentido com aquilo que eu quero passar para vocês. E nós, quando a gente se pergunta, quem somos nós em relação à fé em Jesus? Sabe, irmãos, hoje eu enxergo que muitos de nós estamos muito longe do que viveu e pregou Jesus. Mas muito longe mesmo. E quando eu falo nós, dentro e fora das igrejas. Na ânsia que nós temos, da necessidade de explicar o inexplicável amor de Jesus, criamos a nossa própria religião. E eu vejo isso claramente até nas igrejas que não querem se transformar numa religião própria. Porque na vontade de não se transformar em uma religião própria, acabam se tornando em uma. Porque ser uma igreja diferente, como objetivo principal, faz com que a gente crie uma religião da igreja diferente. E eu tive um momento de reflexão sobre o que a gente vem fazendo aqui na rua, porque Jesus deu uma ordem: vá para a rua, pregue o meu evangelho para aqueles que não podem ouvir nessa sala. Foi assim que tudo isso se tornou. E eu tenho muito medo que a gente se torne uma religião própria, para a gente poder dizer, a gente é uma igreja diferente, porque a gente vai para a rua. E se a gente cair nesse erro, a gente acaba criando uma teologia, uma religião própria. E muito longe de mim, como líder desse grupo, de querer fazer isso. Porque a gente não está aqui com o objetivo de explicar Jesus para vocês. Mas a gente tem que estar aqui como alguém que vive Jesus no dia a dia, derramando na vida de vocês aquilo que Ele derramou na nossa. Dá para entender isso? Dá para entender? Amém, amém? Amém. Amém. Então a vida com Jesus, ela é uma vida muito longe de ser uma vida na teoria. Ela tem que ser uma vida vivida na prática. E a palavra cristão nos chama a esse movimento. Porque cristão significa pequeno Cristo. E como eu posso me tornar... Pode subir, pode subir. E como eu posso me tornar um pequeno Cristo? Como eu posso me dizer cristão se eu não vivo como Jesus viveu? E como que Jesus viveu? Da forma mais simples possível. E para a gente ser um cristão verdadeiro, nós precisamos imitar Jesus no pensamento, presta atenção aqui, no pensamento, na nossa conduta,
e nas nossas ações. Eu já falei aqui mais de uma vez, não adianta a gente vir aqui, ouvir o louvor, erguer as mãos, chorar, se emocionar, tem um apelo, vem aqui na frente, mas se no dia a dia eu não reflito Jesus na vida do meu irmão, se eu não reflito Jesus dentro de casa, para quem infelizmente está em situação de rua e não tem casa, no convívio com aqueles que também estão passando por essa situação. E o que a gente mais vê no dia a dia são pessoas que se dizem pequenos cristos, mas que não vivem de acordo com Cristo. Misericórdia. É ou não é verdade? É verdade. E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer para nós mesmos. E eu estou falando para vocês não como alguém que é um modelo de cristão, longe disso. Eu estou falando como alguém que estava refletindo a respeito disso. Porque todos os dias, sem falhar, eu preciso me lembrar que eu não sou mais aquele velho homem. E como é difícil, é muito difícil. E por que a gente deve fazer isso? Está lá em Romanos 12, versículo 2 a resposta. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação do nosso entendimento. O que é renovação do nosso entendimento? É a renovação da nossa mente. Por isso que nós recebemos a palavra de Deus não no nosso intelecto, mas no nosso coração. E através da transformação do nosso coração, que era de pedra em carne, a gente tem a renovação de dentro para fora e consegue renovar a nossa mente. Dá para entender isso? Se vocês entenderem o que a gente fala aqui, o que a gente prega aqui, somente como a letra, o entendimento da nossa cabeça, não adianta nada. Porque quando você tiver alguma situação no dia a dia, você vai reagir de forma errada. Dá para entender isso? Sim ou não? Sim. Vocês lembram que eu combinei de vocês participarem? Sim ou não? Sim. Renovação da nossa mente, segundo a palavra de Deus, é uma transformação de dentro para fora, que dá um novo sentido à nossa vida, uma nova visão do mundo ao nosso redor, a partir de um novo olhar, que é o olhar do reino de Deus. Dá para entender isso? Amém. Até pouco tempo atrás, quando alguém vinha pedir alguma coisa no meu carro, eu nem abaixava o vidro. Éramos dois. Agora sabe o que eu faço? Eu abaixo o vidro e mando o cara vir aqui. Fala, amigo, você quer ajuda? Está nessa situação aí, você quer ajuda mesmo? Dinheiro eu não vou te dar, mas vai lá na praça segunda-feira. Aleluia. E aí qual que é o problema disso? Essas pessoas que estão em dificuldade, qual que é o primeiro sentimento que elas têm? Seja em situação de rua ou não, sentimento de rejeição. É ou não é assim? Eu já falei aqui várias vezes. Grande parte dos problemas é porque a pessoa ou vive no passado, ou vive no futuro, ou está no presente muito preocupado. E isso gera nela uma série de problemas emocionais. E porque ela tem problemas emocionais, ela vai procurar sanar esse problema emocional, resolver esse problema emocional na droga e na cachaça. É ou não é? Foi a minha experiência. Dinheiro não vai resolver, né? Não vai resolver. Não vai resolver. O que eu tenho que buscar? Na palavra de Deus, o meu conforto. Vamos pegar o ensinamento de Jesus? 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha
para o coração. Ei, presta atenção aqui em mim. Eles não vão fazer nada ali. Não distrai a sua atenção. Presta atenção, estou acabando. Vou ler de novo. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Essa passagem aqui fala sobre a escolha de Deus por Davi. Todos conhecem a história de Davi aqui? Imperfeito. Davi era um homem muito imperfeito, mas ele era fiel. E Deus, quando olhava para ele, não via a aparência dele, mas via o seu coração. E a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Em seu tempo, sozinho nos campos, pastoreando os rebanhos, Davi passou a conhecer a Deus como seu pastor. E o que é ser pastor de alguém? Irmão, Jesus, como nosso pastor, ele passa a ser o quê? O nosso Senhor. Por isso que não adianta a gente querer ter com Jesus uma relação só em relação à salvação. Nós precisamos ter com Jesus uma relação de senhorio. Jesus tem que ser tratado como nosso Senhor. Amém. Ou a gente é escravo do pecado, ou a gente é escravo de quem? Do Senhor, de Cristo. Amém. Não tem outro jeito. A gente não consegue ter dois senhores na nossa vida. Se eu não tenho problema com bebida, não tenho problema com álcool, eu não posso ter problema em relação a outra coisa. Álcool não é o Senhor da minha vida, droga não é o Senhor da minha vida. Mas e aquela amante que você tem, ela é Senhora da sua vida? Será que aquilo que você tanto gosta, até seu filho, será que seu filho é Senhor da sua vida? A gente precisa refletir sobre isso. E se a gente sabe, pela palavra, que Jesus olha o nosso coração, o que a gente tem que guardar em primeiro lugar? O nosso coração. Está lá em Provérbios 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O coração, irmãos, é a parte do homem interior, onde estão os seus valores, que são a fonte dos seus pensamentos, sentimentos, e que produzem as nossas palavras e ações. Dá para entender isso? Vou ler de novo. Coração é a parte do seu homem interior, onde estão os seus valores, que são as fontes dos seus pensamentos, sentimentos, e de onde se produzem palavras e ações. Dá para entender? E isso aqui nos dá a noção de que nós fomos escolhidos por Deus. Sim ou sim? Sim. Já falei, foi Deus que nos criou. Você acha que você está aqui à toa? Você foi jogado aqui. Não, Deus tem um propósito na sua vida. Ah, mas eu estou passando isso e aquilo, tá? E daí? Qual é o problema disso? Se você estiver alicerçado em Cristo, você vai atravessar esse momento, e desse momento você vai criar um propósito. Se você está passando determinada dificuldade, entendeu a palavra de Deus e você foi escolhido por Ele, porque você foi criado por Ele, você vai transformar esse momento aqui ruim que você vai atravessar e vai vencer para apoiar o seu irmão no futuro. Vai falar, cara, eu era perdido, mas comecei a ir lá na igreja da praça. Sabe o que aconteceu? Eu entendi a palavra e eu comecei a agir diferente. E sabe o que aconteceu? Eu fui restaurado. Amém? Mateus 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. A expressão de forma alguma és a menor significa que Belém não é uma cidade insignificante, mas sim uma cidade importante e respeitada. O líder é comparado a um pastor, porque ele guiará e cuidará do povo de Deus, assim como um pastor guia e cuida de suas ovelhas.
Israel, irmãos, é o povo escolhido por Deus para ser seu instrumento de bênção e redenção no mundo. O que isso tem aplicação para nós? Nós somos Israel de Deus. Dá para entender isso? Nós podemos nos posicionar de certa forma que nós passaremos a ser povo escolhido de Deus. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Amém. Se Deus nos criou, nós estamos aqui, não é à toa. Se Ele tem um propósito na nossa vida, e se a gente está debaixo da vontade dEle, se a gente diz não para o pecado em amor de Cristo, o que acontece com a gente? Hein, irmãos? Dá para entender isso? A gente precisa se posicionar. Sem esse nosso posicionamento, nada acontece. Dá para entender? Essa escolha por Jesus é uma escolha que Deus não tira da nossa mão. Porque que tem muita gente que ouve e não tem mudança de vida. Porque não fez escolha. Pode vir 100 caras aqui pregar a palavra, ficar aqui semanas e semanas. Se você não fizer a sua escolha, eu gosto de pegar o exemplo dele, de algo que ele compartilhou comigo. Ele viu que era o caminho errado. O que ele fez? Saiu fora. Escolha. O que vai refletir na vida dele uma escolha certa? Algo que é bom. Não tem jeito. Como que eu quero mexer com lixo e não quero sair sujo? Já dei esse exemplo aqui. Se eu entrar no chiqueiro, eu vou sair sujo de lama, sim ou sim? Sim. Não tem segredo. E eu vou entrar no chiqueiro sabendo que eu vou me sujar? Qual a escolha que eu tenho que fazer? Não entrar no chiqueiro. Dá para entender isso? Esse é o ponto. E como eu posso então ser instrumento de bênção e redenção no mundo? Povo escolhido de Deus. Hein, irmãos? Vamos voltar para a lista de Jesus? Transformando para a nossa realidade. Eu preciso lavar o pé dos meus irmãos. O que significa isso? Antes o meu irmão. Antes de mim o meu próximo. Eu preciso fazer o caminho mais longo para minha casa só para pregar o evangelho para aquela pessoa que precisa. Não foi assim com Jesus quando ele foi encontrar com a mulher samaritana. Não tinha nada a ver com o caminho dele. Ele deu a maior volta para chegar nela. A gente precisa se deixar ser tocado por aquela pessoa que é a mais impura da sociedade. Aquela que é considerada a mais impura. Sabe quando chega um morador de rua aqui, 10 dias sem banho, urinado, e a gente dá um abraço nele? É porque a gente é bonzinho? Sim, precisa parar isso aí, cara. É isso que a gente tem que fazer. Eu não vou deixar de receber bem o cara porque ele está sem banho. O que eu estou fazendo aqui então? Dá para entender isso? Tá. A gente precisa pregar fora dos templos. É o que a gente está fazendo aqui. Diferente do que Jesus fazia? Não. E aí quando a gente acaba a palavra, alguém vem falar assim: nossa cara, que pregação top, glória de Jesus, não é minha. Dá para entender isso? A gente precisa fugir das honras. A gente não tem que querer honra pra gente. A gente não pode fazer comércio com a fé alheia. Nem a gente, nem vocês. Se você vem aqui só por causa do alimento no final da reunião, não venha mais. Dá para entender isso? Senão você está se colocando diante de Deus da forma errada. Se você quer só uma marmita, tem outros lugares para você pegar. Mas se você quer vir aqui para ser transformado, você tem que vir. E chega mais cedo. Daqui a pouco vocês estão nos ajudando. Daqui a pouco a gente pode criar um segundo grupo em outra praça. Vocês podem ir lá dar testemunho.
Olha, quando eu comecei aqui há 7, 8 meses atrás, eu era de um jeito, agora eu sou de outro. Sabe por quê, irmãos? A palavra transforma. E assim a gente vai fazer algo que é de mais precioso diante de Deus, que é gastar a nossa vida pela salvação de todos. Jesus morreu e morreu por todos. A gente precisa morrer pelo outro? Não, a gente precisa morrer para nós mesmos. E quando a gente morre para nós mesmos, a gente consegue impactar a vida do outro. Porque a gente abre mão do nosso direito de estar essa hora, depois de trabalhar o dia inteiro com a nossa família, tomado banho, alimentado, assistindo uma televisão, para estar aqui pregando o evangelho para quem precisa. Dá para entender isso? Esse chamado não é nosso só, do grupo que está aqui não. É para vocês também. Vai ajudar muito mais. Dá para entender? E aí o que Jesus vai dar muito mais, vai multiplicar. Não é em busca disso que a gente está, mas isso vai acontecer. Dá para entender? A palavra tem poder, né? E assim, irmãos, a gente fazendo tudo isso, a gente vai ser mais parecido com Jesus. A palavra tem poder. Muito poder. Se a gente for mais parecido com Jesus, tudo terá valido a pena. Mesmo que a gente tenha dificuldades aqui, a gente vai ter. Dá para entender isso? Amém. A nossa recompensa não é nesse mundo aqui. A gente se parecer, buscar se parecer mais com Jesus, não é por conta desse tempo curto que a gente tem aqui nessa vida, não. É por causa do tempo longo, muito longo, que a gente vai ter na eternidade. Amém? Amém. Você quer fazer esse voto hoje? Sim ou sim? Sim. Então fique em pé no seu lugar para a gente orar com vocês. Começa. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, descei sobre nós o seu manto sagrado, descei sobre nós o seu amor infinito, que nós vamos propagar esse amor com alegria e satisfação. Todas as nossas falhas, meu Deus, ajoelho sobre Ti, eu entrego a vida a Ti, meu Senhor, porque nós somos Seus filhos fracos, mas merecemos o Seu amor. O Senhor deu o Seu Filho numa cruz cheia de sangue, sacrificando a Sua vida por nós. O que nós fazemos em troca, meu Senhor? Nada. Mas a partir de hoje e agora, meu Senhor, a nossa vida está entregue a Ti, a minha e acredito dos nossos irmãos. Amém. Senhor Jesus, venha sobre esse lugar, Senhor, trazendo sua misericórdia, trazendo a sua salvação, Senhor. Que cada um que está aqui buscando seja restaurado e recuperado, Senhor. Que o Senhor traga sobre eles a sua misericórdia divina, que o seu sangue derramado na cruz venha a ser derramado sobre a vida de cada um. Que cada um venha alcançar, Senhor, a graça e a cura que precisa ser restaurada na vida deles, Senhor. Que o Senhor venha, através do sangue de Jesus, restaurar a vida de cada irmão que está aqui, de cada um que está buscando, que está precisando ser restaurado e ser recuperado. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, estamos rendidos a Ti, Senhor. Corações quebrantados aqui, Senhor, sedentos pela Sua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós aqui, Pai. Em nome de Jesus. Dá a cura, Pai. Restaura vidas. Limpa sangue, Senhor. Purifica. Cuida da saúde de cada um que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Limpa a alma. Tira todo rancor, Senhor. Em nome de Jesus. Faça com que todo o que não venha de Ti saia nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que não permaneça nada que não venha de Ti nas nossas vidas, Pai. Limpa, Pai, todo o coração amargurado, toda tristeza, todo rancor, toda mágoa. Permita, Pai, que haja perdão. Permita, Pai, em nome de Jesus. Sem perdão, o que seremos nós, Senhor? Em nome de Jesus, permita que haja perdão no meio de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Eu quero te pedir que o Senhor venha sobre esses nossos irmãos que estão aqui.
O Senhor sabe a demanda de cada um deles, o pedido de cada um deles. Que o Senhor derrame sobre eles a sua misericórdia, Jesus. Que o Senhor dê força a eles para abandonar esse pecado que eles sabem qual é, Pai. Que o Senhor faça com que o Espírito Santo que habita neles os incomode cada vez mais, para cada vez mais ter semelhança com o Senhor, que é o seu grande objetivo, Pai. Que todos nós sejamos a estatura do varão perfeito, que é o Senhor. Que o Senhor venha sobre eles com todas as ferramentas que eles precisam para resistir às armadilhas do diabo. Que o Senhor faça com que essa nossa igreja, a igreja de segunda-feira, cresça cada vez mais para a honra e glória do seu nome. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas para Jesus. Agora fica aí no seu lugar para a gente tirar uma foto. Junta lá, ô Anderson. Quis me derrubar no vídeo. Perdão, chefe. Oh, meu pai.